O ministro Alexandre de Moraes, do STF, afirmou que o 8 de janeiro demonstrou a total falência do sistema de autorregulação de todas as Big Techs. Moraes deu a declaração nessa quinta-feira, vamos assistir. O dia 8 de janeiro, presidente, demonstrou a total falência do sistema de autorregulação de todas as redes, de todas as Big Techs. Eu ouvi com atenção, com muito respeito, aqui todas as sustentações orais. Agora, faticamente, aqui não é teoria, não é doutrina, é faticamente impossível defender, após o dia 8 de janeiro, que o sistema de autorregulação funciona. Falência total e absoluta, instrumentalização e, lamentavelmente, parte de conivência. E por que digo de falência, presidente? Falência porque tudo foi organizado pelas redes, ou grande parte pelas redes. Todos se recordam aqui a festa da Selma. Selma é o nome de mulher de um dos generais investigados. Festa da Selma. Depois, e que foi dito pelo eminente advogado-geral da União, no dia, a Praça dos Três Poderes invadida, o Supremo sendo destruído, o Congresso sendo destruído, o Palácio do Planalto, as pessoas fazendo vídeo, postando nas redes sociais, chamando mais gente para destruir, e as redes sociais não retiraram nada. Por quê? Porque like em cima de like, sistema de negócio, monetização. Então, se não fosse... E com a imunidade do artigo 19... Exato. Se não fosse pela falência, em virtude da organização anterior, foi pela instrumentalização e conivência no dia 8 que se demonstra que a autorregulação não funcionou. Tudo é pretexto para que os ministros do STF possam editar o debate público da maneira que eles querem. E, obviamente, a gente tem que permanecer vigilante em relação a essas atitudes, até porque Cruzoé foi a primeira vítima da censura do relator Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news aberto de ofício pelo ministro Dias Toffoli. Muito bem, a gente estava mostrando aqui o comentário do ministro Alexandre de Moraes, que está usando o acontecimento do 8 de janeiro de 2023... para justificar o seu avanço contra as plataformas de rede social, dizendo que o 8/1 mostrou o fracasso da autorregulação das redes, porque muita gente ali organizou aquele movimento pelas redes sociais. Então, algo poderia ser feito para evitar aquilo, e quem tem a solução mágica para evitar todos os problemas, para prevenir que nada de errado aconteça no mundo, são os ministros do STF, essas mentes iluminadas. Pedro Cerise, o que você acha dessa iniciativa? É que eu acho que se tivesse sido organizada por telefone, eles deveriam controlar todas as ligações do cidadão brasileiro, como se a culpa fosse das companhias telefônicas, né? Exato. Ou seja, toda vez que uma pessoa comete um delito e você quer controlar, você escolhe o instrumento e tenta se apossar desse instrumento. O que o STF gostaria, que o governo gostaria, era de se apossar das redes, como eles se apossaram do jornalismo brasileiro através do patrocínio. Entendeu? Exatamente. Então, como eu consegui, nos planos, olha, se a gente conseguir comprar o jornalismo vai reportar o que a gente acha que deve ser reportado, né? Se referindo, evidentemente, às verbas de publicidade federal, dos governos, nesse escambo com o mercado da comunicação. Que é o grande anunciante. Você viu claramente as mudanças no volume de anúncio na mídia que apoia claramente o governo, falando ao vivo no WhatsApp com integrantes do governo, né? Reportando o que o governo quer que seja reportado. Isso não é um jornalismo, isso é uma agência de notícias, tipo agência estatal, né? Fazendo aquilo travestido de jornalismo. Esse é o que eles gostariam de fazer. Aí, como as pessoas não são idiotas e escapam desse jornalismo para as redes, a culpa é das redes. Porque se antigamente, se tivesse um jornalismo que tivesse mostrando todos os fatos, eles iam atacar o próprio jornalista e fazendo como? Censurando, né?
Eles fizeram isso em 2019 com a Cruzoé. E essas coisas continuam e nunca mais param, né? Então, toda essa história bonita aí de falência, de tudo, né? É uma coisa muito estranha, mas, né? É uma coisa que foi até uma piada entre os ministros, não vamos poder ir para Disney, né? Que como o Elon Musk está no governo, se ele quiser fazer esse tipo de coisa, ele vai estar, vamos dizer assim, que numa afronta direta com o governo americano, que está mais politizado do que nunca. O Trump acabou de assumir e colocou tarifas que foram claramente políticas. Ele colocou 10% na China, 25% no México e 25% no Canadá, que são duas, vamos dizer, governos de esquerda claramente desalinhados com o Trump, e ele falou, se vocês não resolverem esses problemas, é 25% de tarifa, e vai colocar os 25% de tarifa. Então, se o governo brasileiro começar a fazer besteira, vai custar muito caro. Então, uma retaliação. Uma retaliação, porque não é possível, no mundo de hoje, né, que você faça as coisas e não seja punido internacionalmente, mesmo que você tenha um controle. E como o próprio Bolsonaro citou, e nas conversas que eles fizeram, e aí, como é que vai ser? Como é que vai ser o Brasil em resto do mundo? Como é que vai ser o quê? Né? Como é que vai ser depois que a gente der o golpe? Como é que o mundo vai aceitar isso? Não, ele não seria aceito. E foi um dos motivos que o golpe adotou. Né? E os Estados Unidos mandaram um recado bem claro, né, de que não aceitariam. Não aceitaram. Mandaram? Então, mas provavelmente todo mundo recebeu aquilo e não foi por falta de vontade, né? Foi um pouco de falta de competência e falta de coragem, né? E daria errado. E quem salvou a democracia não foi o Alexandre de Moraes, foi o Exército e a Aeronáutica. Exatamente. São os comandantes Freire Gomes e Batista Júnior. Duda Teixeira. É super preocupante esse avanço do STF nas plataformas de rede social, porque a gente tem no Brasil uma Corte Superior que a qualquer momento, qualquer um dos 11 ministros pega a caneta ali e manda tirar perfil do ar, tirar conteúdo do ar, desmulta ali de não sei quantos mil por dia. E aí é óbvio que se tiver uma nova regulamentação e começar a multar muito as plataformas, elas vão se precaver. Se precaver do tipo, vamos tirar qualquer conteúdo que possa incomodar o STF. E aí, já teve em países do mundo que simplesmente eles tiraram qualquer coisa de política. Acho que o Facebook fez isso no Canadá, se não me engano. E aí, você reduz demais o espaço público que a gente tem para discutir as coisas e discutir política, como o Pedro falou aqui. Quer dizer, as redes sociais é um pouco o espaço que as pessoas têm livre ali de resistência e de poder fazer críticas. E aí, a gente fica com uma internet que só vai ter o quê? Vídeos de gatinho e receita de bolo, né? Seria o paraíso aí do Alexandre de Moraes. Exatamente. Quer dizer, é óbvio que tem uma análise que pode ser feita em relação a crimes graves, como é que as autoridades policiais podem monitorar isso nas redes sociais, quais são eventualmente algumas normas das plataformas que podem ser aperfeiçoadas, mas não é disso que se trata. O incômodo aqui no Brasil do Supremo Tribunal Federal é com a falta de controle político, com a falta de controle de narrativa diante dessa liberdade das redes sociais. Então, há um controle muito grande de narrativas nas concessões públicas de rádio e TV, há um controle exercido por meio dos escambos de verba de publicidade com governos, há um controle do universo acadêmico também, muito instrumentalizado pelo campo da esquerda no Brasil, que hoje é alinhada com os atuais integrantes do Supremo Tribunal Federal, pelo menos com uma grande parte deles. No entanto, as redes sociais e veículos independentes como os nossos, eles ficam de fora e incomodam muito as autoridades que têm poder e que têm um ímpeto autoritário de querer controlar tudo. Então, a Cruzoé incomodou quando trouxe um elemento comprometedor em relação ao Toffoli, que é o codinome dele numa empresa que praticava suborno. Com empresários que foram atingidos por uma força-tarefa anticorrupção e acabaram confessando os seus crimes. E não era uma acusação criminal sobre o Toffoli, era como o Marcelo Odebrecht o chamava, no e-mail específico, portanto, informação que a imprensa tem liberdade de dar.
que está lá no âmbito de um processo, inclusive, e depois houve, inclusive, os esclarecimentos por parte do colaborador, como Marcelo Debrecht se tornou, a respeito do uso desse codinome. Então estava ali, tinha a prova material, tinha depois depoimento, tudo correto, tudo verídico, mas se incomodaram, porque não queriam esse desgaste. Não queriam que isso fosse revelado. Quando a Receita Federal foi fazer a apuração ali, que atingia as esposas do Toffoli, do Gilmar, etc., o Moraes usou o inquérito das fake news aberto pelo Toffoli para suspender a apuração, para suspender, inclusive, 2 auditores fiscais. Aliás, esses foram os motivos, o incômodo de ministros com investigações e elementos que apareciam a respeito deles, que levou à abertura do inquérito das fake news. Eu contei isso no artigo sobre a reportagem do New York Times a respeito do desmonte da Lava Jato no STF. Contei toda a cronologia do inquérito das fake news, desde a publicação de um artigo no Antagonista, de um procurador da Lava Jato que apontava a articulação no STF para levar casos de corrupção para a justiça eleitoral e que seria uma fonte de impunidade. Exatamente o que veio a acontecer. Então eles se incomodam e querem ter algum tipo de controle, exercendo mecanismos aí que acabam ferindo as liberdades de expressão e de crítica. E, obviamente, a gente tem que vigiar, repudiar e apontar essas articulações.